boa tarde, você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo aí, está começando mais um Sextou com Lacerda. Seja bem-vindo. Musiquinha para começar, legal, né? Sextou, fala Fabrício. Seja bem-vindo, irmão. Bem-vindo você que está assistindo aí depois também. Hoje o papo vai ser massa, o papo vai ser show, viu? Vai ser muito bom. Nós vamos ter aqui hoje Maitê Schneider. A pessoa é um ícone, é uma fera, uma honra, um orgulho poder recebê-la aqui hoje. E a gente vai falar sobre o tema diversidade, corretores diversos para um mundo diverso. E eu quis trazer esse tema aqui porque o mercado imobiliário ele foi durante muito tempo tomado por homens, né? Por homens, só corretores que a gente vê durante muito tempo. As mulheres ganharam bastante espaço nos últimos anos em número de corretoras atuando no mercado, em vendas. As mulheres realmente têm feito um trabalho maravilhoso no mercado imobiliário, mas eu acredito que outras diversidades precisam ser trabalhadas. A gente ainda vê poucos negros, pessoas trans, travestis, a gente não vê nesse mercado, então acho que vale muito a gente repensar, a gente refletir sobre isso. Diversidade é um tema muito maior do que a gente imagina. Então hoje vai ser bem legal. E a nossa cabeça quanto a esse tema, entender melhor que é uma coisa muito maior, é uma coisa muito mais estrutural do que a gente pode imaginar. E chegou ela, mais questionada. Eu só estou acreditando no que eu estou vendo agora. Boa tarde, Maitê. Maitê tá chegando. O avião dela tá pousando. Mas hoje vai ser muito legal ter essa fera aqui, Maitê Schneider, tá chegando aí, tá encostando, tá sentando no nosso sofá aqui do Sextou. E é um tema urgente, assim, eu acho que a gente precisa falar. Avançamos muito por pessoas, graças a Maitê, a gente avançou muito nesse tema nos últimos anos, mas acredito que tenha muito mais coisa, principalmente no mercado imobiliário, para a gente repensar, a gente discutir sobre esse tema. E graças a Deus a gente tem aqui Maitê Schneider. O tempo dela é corrido, foi muito difícil, conseguiu a hora com essa mulher. Ela é disputadíssima, mas conseguimos aqui alguns minutos, graças a Deus, e vamos bater esse papão. Tá chegando, deixa eu chamar ela de novo aqui, quer ver? Deixa eu chamar novamente Maitê Schneider. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Agora ela veio. Agora veio. Oi, João, tudo bem? Tudo ótimo, Maitê. Bem-vinda. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Olá, gente. Olá, amigos e amigas de João. Chegamos no nosso maior aí, vendedores de imóveis de BH, que está reformando o seu apartamento. Eu estou adorando acompanhar a saga do seu apartamento reforma, João. Tá uma saga mesmo, viu, Maitê? Tá uma saga. Esse negócio de obra é danado. Que bom. Tô vendo. Tá tudo vintage e bonitinho. Parabéns. E obrigada pelo convite. Muito bem. Maitê, eu vou apresentar aqui a Maitê rapidinho. Ela é atriz, profissional, dubladora, poetisa, escritora. Tem até uma colinha aqui, senão eu não lembro. Depiladora, empreendedora, influenciadora, empresária, conselheira do Estado para Direito das Pessoas LGBTQI+, e uma lutadora. Mas não é lutadora de MMA, não dá porrada, não. Se precisar, não falha na luta, não, né, Maitê? Mas não é luta de dar porrada, não. É luta pelas pessoas, pela diversidade, por a gente poder ser o que a gente é, né? E a luta dela vai muito além dos próprios direitos dela, né? E se expande e foi para o Brasil inteiro. E acho que não teria ninguém melhor para falar de diversidade, uma pessoa multidiversa, mas uma pessoa
que luta, que vai para cima, que fez a diferença nas últimas 2 décadas nesse assunto. Muito obrigado mais uma vez pela presença, Maitê Schneider. Mas é um prazer estar aqui, né, nessa sua casa aqui, com as pessoas que tu conhece, enfim. Mas eu luto sim, eu fiz 10 anos de judô, né? Uma das minhas... Ainda tem mais um pouquinho, então. Fiz 10 anos de judô, né? Fiz 10 anos de escotismo e 10 anos de judô, obrigada. Porque meu pai falava assim, olha, você vai ter que imitar o teu irmão. E meu irmão fazia para não querer que a vida te faça mal. Então eu fiz 10 anos, foi até a faixa roxa de judô. Então, se tiver que ir para uma luta, a gente vai para a luta. Eu sou muito mais pelo amor do que pela dor, né, João? Mas eu vou para a luta se precisar. Então tem que colocar mais um aditivo ali. Que bom. Prazer. Que bom. Aimee, Maitê, tem uma afilhada chamada Aimee, a semântica é parecida. Maitê, conta um pouquinho, eu sei que o seu tempo aqui com a gente ele não vai ser tão longo, foi difícil conseguir a hora com essa mulher, viu, gente? Ela falou com ela lá, sério, eu tenho 25 minutos pra gente conversar, tive uma desistência aqui. Eu falei, não, Maitê, vamos conseguir um tempinho a mais. E tal. Falei, senhor, tem agenda só para 2023. Eu falei, então corre, assina aí, fecha a agenda aí rapidão, senão a gente vai ficar sem nada. Mas, Maitê, conta pra gente um pouquinho da sua história, rapidinho, só para quem tá te conhecendo agora. Isso, Maitê, sou essa mulher de 51 anos, eu faço 51 agora em novembro, sou nascida em Curitiba, mas moro em São Paulo há 6 anos e já estou querendo ir para Barcelona morar, porque eu quero fazer um filme de Almodóvar ainda nesta vida, então eu quero ficar perto dele, que mora lá em Madrid, mas eu prefiro estar em Barcelona, daí eu vou trabalhar com ele em Madrid, se tudo der certo. Se alguém tiver conhecidos lá, me avisem. Já criei, já fundei, participo de vários e vários projetos sociais, atuo com diversidade e inclusão, já passei por mais de 2.000 empresas de vários tamanhos, jeitos, formatos e maneiras de encarar a diversidade, equidade e inclusão. Então, eu sou uma pessoa extremamente inquieta, né? Como boa escorpiana, com ascendente escorpião, lua escorpião, ligada a 220 mil volts. Eu durmo 5 horas por dia e amo viver, amo gente. Para mim, o melhor da vida são as pessoas, tanto no virtual quanto no real. Então, eu amo gente. Então, meu trabalho é esse. Eu falo que meu trabalho hoje em dia é ser ponte aí nesses abismos de desigualdade, é ser um pouquinho de água para regar as boas sementes que todo mundo tem dentro de si para brotar neste mundão. Esse eu acho que é o meu papel de vida, assim, do que eu gosto de fazer. E fazer muito bem feito, né, Maitê? Não é por nada não, mas está fazendo muito bem feito. Seu propósito, sua missão está sendo cumprida com honras. Maitê, sem muita delonga, eu já vou chutar para o gol já. Por que você acha que o mercado imobiliário, aí vamos expandir, corretoras, né, imobiliárias, corretores, construtoras, incorporadoras, porque eles precisam, urgente, abraçar a diversidade? Porque falar de diversidade, João, é falar de humanidades, né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fica achando que é falar de grupos, né? Porque as empresas acabaram separando as diversidades em grupos, né? Grupos de pessoas LGBTs, grupos de pessoas com deficiência, grupo de mulheres, grupo de questões raciais, grupo de pessoas com mais de 50 anos, enfim. Aqui a gente começou a dividir essas diversidades em grupos e foi interessante em algumas empresas, tudo, porque daí aproximaram-se essas pessoas, os pares se aproximaram desses grupos que antes eram muito perdidos, que não tinham força, para tentar uma coesão um pouco maior. Só que falar de diversidade é falar de humanidade. Se nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, João, nós somos 8 bilhões de diversidades, né? De pessoas diversas, atravessadas pelas mais variadas camadas. Nem gêmeos univitelinos, que são aqueles idênticos, né? Nascidos de mesma placenta, são idênticos. Por mais que a família coloque a mesma roupa, no mesmo colégio, no mesmo grupo de amigos, vão ser diferentes. Um vai gostar de um tipo de música e outro de outro. Um vai casar com um tipo de mulher e outro vai casar, às vezes, com um homem. São diferentes porque a diferença é a nossa maior igualdade enquanto sociedade. Então, se os corretores, se o pessoal da corretagem, se o pessoal que está aí no imobiliário, entende? Eu já tenho que dizer que o imobiliário é um dos 3 piores ramos para diversidade, equidade e inclusão, infelizmente, entende? É um dos 3 piores ramos, é este ramo. Eu estive muito feliz, porque eu tive agora
no seminário que a gente teve aí, né, João, que a gente teve um seminário grande. Então, pela primeira vez, eu tive frente para falar sobre este assunto nesse seminário nacional que aconteceu aqui. Estou junto com as mulheres do imobiliário, junto com a Elisa Tawil também, tentando um pouco fazer essa revolução de trazer essa diversidade, que é um ramo que ainda não entendeu que diversidade é bom para o negócio. Então, quando entender que diversidade são todas as pessoas e que o negócio do imobiliário é sempre sobre gente para gente, não tem outro jeito. É no gogó, é no tete a tete, é no olho a olho. Então, quanto mais você conhece de diversidades, mais você conhece de futuros clientes e de achar lugares e condições melhores para que esses clientes estejam realmente abraçados e crie uma identidade, sabe, João? Então, entender de diversidade é entender do quanto você pode se aprofundar e pode melhorar o alcance dos seus negócios, né, João? Caramba, eu não sabia. Eu tenho 10 anos de profissão, de área, assim, mas eu percebo isso na prática, sabe, o Maite, assim, que o mercado ele foi dominado por homens durante muito tempo, as mulheres vêm muito forte, nos últimos anos vieram muito forte, assim, com presença mesmo nas empresas e presença em vendas e tudo mais, mas eu acho que parou por aí. Parou por aí. Se as mulheres entraram, parou por aí. Você vê muito pouco transsex, comentei até que antes, travesti, negros, até mesmo negros aqui, pelo menos na região que eu trabalho, é pouco diverso. Assim, a gente fica empobrecido com isso, né? E o que você acha? O que você acha que faz com que o mercado imobiliário seja tão fechado, assim, tão tem essa pouca diversidade? O que você acha? Não sei te dizer, não sei te dizer por que as pessoas, não só imobiliário, mas qualquer negócio, não seja aberta à diversidade, né? Se nós somos 52% de mulheres no Brasil, se nós somos 56% de pessoas negras, um mercado se fechar para essa diversidade tão potente, né? E quando a gente fala de maioria, são as duas únicas maiorias que existem, né? Mulheres e pessoas pretas. Se você não é mulher e você não é pessoa preta, você é minoria. A partir de hoje, tem que saber uma minoria que se acha super privilegiada porque está ditando as regras, porque está dentro dos conselhos, porque está na alta gestão das empresas, porque está dentro da nossa política, liderando a nossa política, infelizmente, até hoje, apesar da gente estar tendo essa mudança gradativa. Então, eu não entendo do porquê este olhar tão exclusivista, entende? Me parece aquela coisinha do clube... Sabe antigamente que tinha o clube dos bolinhas, que só os meninos entram, do clube da Luluzinha, que só as meninas entram? Parece coisinha de clube, o que é uma besteira, porque tirar a diversidade é tirar a potência do teu negócio, é tirar a potência do teu alcance, é tirar a potência de chegar em outras pessoas de outras maneiras, de outras formas, né? Então, quer dizer, eu não consigo te dar uma explicação lógica, a não ser aquela tradicional que é por preconceito e discriminação, né? Nas empresas a gente chama isso de vieses inconscientes, né? Porque a empresa não tem preconceito e nem discriminação, porque ela não é um ente, né? É um CNPJ. Então a gente fala dos vieses inconscientes, que são esses caminhos que, infelizmente, a gente aprende e acredita que são naturais. É porque mulheres não querem trabalhar, ou porque mulheres não dão o mesmo retorno, sabe? É porque pessoas negras são mais acomodadas ou são menos inteligentes. São esses pequenos erros que muitas vezes a gente nega que tenha, mas que estão introjetados na nossa alma, sabe, João? Que fazem com que a gente não mude esse mindset, que a gente não mude essa nossa maneira de pensar. Então, eu acho que são vieses, e por isso que eu falo, né, que todo mundo, não só eu trabalho com isso 24 horas por dia, e eu sou cheia de vieses, sou cheia de preconceitos dentro de mim, porque eu vim de uma educação lá de Curitiba, extremamente preconceituosa, fechada, com uma série de questões, sabe, religiosas em cima de mim, e o meu papel todo dia é lutar comigo mesmo para chegar numa versão um pouquinho melhor do que eu era, sabe, João? Então é esse o caminho. Então eu acho que as pessoas têm que perceber que nós vivemos numa sociedade que todo mundo tem problema. Então não é sobre não ter problema, é entendo o problema, né? Entendo o preconceito, como é que a gente se transforma em parte da solução e não do aumento deste problema. Como é que a gente começa a construir um mundo com mais pontes, um mundo com mais horizontes. Ser humano não nasceu para ter limite. Limite é bom no cartão de crédito, João, quando a gente não tem dinheiro. Porque senão nem no cartão de crédito é bom limite. Ser humano nasceu para ser fronteira. A gente nasceu para conhecer o outro, para expandir os horizontes, para ver o que a gente pode, para transformar sonhos em propósitos. Ser humano é essa fábrica, por isso que eu gosto tanto de gente, mas ao mesmo tempo, gente, não é fácil. Gente, é uma coisinha difícil, porque fica fechado nas suas. E aí,
Se a gente não se abre para ser ponte, João, vão ser 8 bilhões de diversidades. 8 bilhões de pessoas pensando totalmente diferente. É a minha verdade. Não, é a verdade do João. Se essas verdades não tentam, vamos tentar achar um terceiro caminho, se a gente não conseguiu, aqui a gente achou um choque, que a gente não vai evoluir, vamos achar um terceiro caminho, uma terceira construção. Isso é ser inteligente com termos de diversidade. Diversidade não é querer que todo mundo pense como a Maitê. Não é querer que todo mundo pense que nem o João. É entendendo que as pessoas são diferentes, como é que a gente constrói o caminho do afeto, o caminho do amor, o caminho da pluralidade, o caminho realmente que a gente possa todo mundo estar bem, porque só assim que pode ter uma sociedade melhor, né, João? Muito bom, Maite. E se a gente não está construindo pontes, provavelmente a gente está erguendo muros, né? Fazendo muros ou criando buracos mais fundos. Quem não está construindo muro, ou está fazendo muro, quem não está construindo ponte, ou cavando esses buracos, esses abismos de desigualdade ainda maiores. Se você não é ponte, você está sendo pá, né? Você está sendo pá e cavando buraco onde já tem buraco demais, João. Verdade. E legal você falar também, Maite, que a gente às vezes fala assim, mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário não existe, né? É gasoso, né? São as pessoas que fazem o mercado imobiliário que precisam, às vezes, repensar e tudo, né? Então, é isso, tanto que o pessoal até pergunta para mim, né, João? Tipo, Maite, você que trabalha com tanta empresa, qual que é a empresa ideal? Eu falo, não existe empresa ideal. E não existe empresa ideal hoje em dia, por mais que tenha algumas mais avançadas em termos de diversidade, equidade e inclusão, não existe empresa ideal porque não existe humano ideal. A gente ainda está longe do ideal de ser uma sociedade incrível. A gente só vai ter empresas melhores e sociedades melhores quando a gente tiver humanidades melhores. Porque empresas, assim como sociedades, são feitas por mim, são feitas por vocês que nos assistem, são feitas por essas 8 bilhões de pessoas que a gente nem vai conhecer nessa vida. Somos nós que fazemos a empresa, somos nós que fazemos a sociedade. É por isso que é importante. Eu falo que toda mudança não pode acontecer só no macro, não pode acontecer só neste nível macro que a gente está pensando. Tem que acontecer neste micro, tem que acontecer dentro da nossa casa, dentro do nosso ser, dentro da nossa cabeça. A gente tem que ser o agente de mudança deste mundo que a gente quer, sabe, João? Porque eu conheço milhares de pessoas querendo mudar o mundo, mas, meu amigo, isso aqui de pessoa querendo mudar a si mesma. E se a gente não muda a gente, fica só querendo mudar o mundo, vamos transformar o mundo, vai demorar para a gente conseguir ver de perto essas mudanças no nosso dia a dia. Maite, me fala uma coisa, a gente fala muito sobre aceitação do outro, entender o outro e tudo, mas quando a gente tem que se entender, né? Assim, vamos pensar, essas pessoas que às vezes estão alheias aí ao mercado imobiliário, poderiam estar sendo corretores hoje com potencial maravilhoso, mas muitas vezes não se aceitam, não se vê como parte daquilo, assim. Qual que seria uma estratégia para que a gente aceite as nossas próprias diferenças também, se orgulhe delas? Eu acho que a primeira coisa é olhar para dentro de si mesma, né? É um exercício que eu sempre falo para as pessoas que a gente tem 2 exercícios importantes na vida. O primeiro é da gente parir o ser humano que a gente nasceu para ser, né? A gente só consegue realmente saber as verdadeiras essências, as nossas verdadeiras potências, se a gente faz esse exercício de autodescobrimento, né? De autodescoberta. Por isso que uma das coisas mais difíceis na minha vida foi saber quem eu era, né, João? Porque se você não sabe quem você é, você não sabe nem que ferramentas você tem. Seja ferramentas legais, outras não tão legais. Porque quando a gente vai parir o ser humano que a gente acha que a gente vai parir uma Madre Teresa de Calcutá, né? Que a gente vai parir, que a gente vai ser o alecrim dourado de só bênçãos e alegrias. E não! Quando a gente vai fazer essa viagem pra gente, dentro da gente mesma, a gente descobre que a gente tem ego, que a gente tem inveja, que a gente tem ciúme. A gente descobre uma série de pontos que você fala, gente, eu achei que eu era aquela pessoa só incrível, não sou, e tá tudo bem, porque ninguém quer ser esse alecrim dourado da perfeição, não é sobre isso. Mas conhecer a si mesmo te dá ferramentas para que você consiga aí galgar caminhos justamente naquele sentido que eu falei, de transformar os seus sonhos em propósito. Eu acho que a primeira coisa é esse processo de autoparir justamente essa pessoa que você nasceu para ser. Todo mundo nasceu. Agora, parir o ser humano que você nasceu para ser é uma tarefa diária deste encontro de você com você mesmo todo dia, tentando ser uma versão hoje um pouquinho melhor do que você era ontem. Acho que esse é o primeiro passo.
E o segundo passo, depois que a gente pare o ser humano, entende? É entender que a gente está nessa vida como coletivo, entende? Por mais que as conquistas sejam individuais, por mais que as conquistas sejam do João, o apartamento do João, os clientes do João, etc., tudo que você faz acaba gerando uma energia coletiva. Então é entender que a gente é parte deste conjunto, a gente não é só mais um. A gente não é só mais uma, a gente é o um a uma que falta para que esta energia de construção de um mundo melhor funcione. Ninguém faz nada sozinho, a gente percebeu isso na pandemia, a gente precisa do outro, da outra, a gente precisa da conexão, a gente não consegue fazer, por mais que você seja um ermitão, uma pessoa que viva lá em cima de uma montanha, que diga, não preciso de ninguém, você precisa da chuva para que molhe a tua terra, para plantar o teu alimento, você precisa do bicho, muitas vezes, para te dar o leite que você vai precisar para fazer lá o teu curau, você precisa sim do outro, você precisa sim do conjunto. Nós somos parte, nós somos centelha nesse todo, sabe? Acho que entender este papel de que a gente tem que estar no meio de tudo isso e tirar um pouquinho do ego, entende? Eu acho que a gente tem que fazer pela gente, eu acho que a gente tem que ser um pouco egoísta de pensar também na gente, mas entender que a gente tem o outro, entende? Reconhecer privilégios e usar dos teus privilégios para que outras pessoas também possam ter privilégios, entende? Para que outras pessoas também possam ter acesso a direitos mínimos, fazer parte ativa na construção deste mundo melhor. Então, acho que esses dois processos são lindos e são processos que têm que ser constantes, sabe, João? Se conhecer, então, é a primeira etapa, né Maite? Assim, para entender e compreender o outro, a primeira parte é a gente mesmo, né? Ter dentro da empresa é isso, né, João? Dentro da empresa é isso, né? Primeiro a empresa chega e fala o que eu tenho que começar a fazer. Primeiro, conhecer quem você é. Conhecer quais são as tuas melhores qualidades, conhecer quem são as pessoas, os teus colaboradores, quem compõe as tuas empresas, entende? Quais são as soft skills e hard skills mais fortes que você tem do teu negócio. Uma empresa pensa que ela é só bons produtos e bons serviços. Não é. Né? Bons produtos e bons serviços deveria ser uma condição sine qua non da existência dessa empresa. A empresa só deveria existir na vida se tivesse bons produtos ou serviços. Senão está fazendo o que na vida, né, João? Não deveria existir. Mas, assim, empresas são muito mais do que isso. Empresas são legados construídos na construção deste mundo melhor. São o que ela deixa para este mundo ser melhor. Eu li uma frase esses dias da Djanira Silva, que é uma escritora bem legal. Ela tem uma frase, João, que ela diz que nessa vida a gente acha, né? A gente, eu, você, quem está nos assistindo, acha que a gente é o que a gente junta. E a gente não é o que a gente junta, né? A gente acha que a gente é o dinheiro que a gente junta, os imóveis que a gente vendeu, os imóveis que a gente comprou, as viagens que a gente fez, os amores que a gente tem, os filhos que a gente tem. Não, a gente não é o que a gente junta. Escuta bem, meu povo, a gente é o que a gente espalha. Empresa também é isso. Empresa não é o que ela junta de títulos, o que ela junta de dinheiro, o que ela junta de PIB, é o que ela espalha na construção deste mundo melhor, entende? Então, é nesse espalhar de coisas, porque é isso que fica. O que junta a gente nem leva para o caixão, porque caixão não tem nem alça, né, João? Então, tudo que você juntou simplesmente por juntar, por quantitativo, isso nem levar você vai conseguir levar, vão ficar disputando aqui. Então, você é aquilo que você espalha. Acho que a gente tem que se preocupar com o que a gente espalha, quais sementes que a gente planta, quais sementes que a gente ajuda a regar para que possam brotar na criação deste mundo melhor. É essa a nossa preocupação. E de empresas também deve ser, entende, João? Isso a gente só consegue fazer mesmo se a gente se conhece. Então, o primeiro passo, quando eu chego numa empresa, eu falo, vá conhecer quem é a tua empresa de fato. Não isso que você mostrou no papel. Não essa pesquisa muito fria de clima organizacional. Conheça de fato quem é o teu maior tesouro, são teus colaboradores. Quem são teus colaboradores? Depois vai conhecer teus consumidores. Quem são teus consumidores? Começa a entender de gente, o que eles querem, o que eles precisam, quais são as dores deles que você pode sanar, como que você pode atuar neste fronte, sabe, João? Então, conhecer realmente a sua essência, a essência da sua empresa, muda totalmente a potência da revolução e o alcance do que você pode conseguir. Adorei essa frase, viu, Maite? Vou levar ela sempre comigo, assim, representa todo esse nosso papo, assim, né? Não é o que você junta, é o que você espalha, né? É o que você leva para o mundo. Acredito muito nisso, muito bom. Maite, o que você acha, assim, com relação à diversidade, trazendo a diversidade para dentro das empresas? Assim? Você falou sobre esse processo de autoconhecimento das empresas, delas entenderem quem são seus clientes, por quem ela é feita, né?
Mas como que a gente pode, de alguma forma, tentar... Você que tem uma experiência muito boa nesse mundo corporativo, né? Diversidade dentro das empresas. Como que você acha que a gente pode acelerar esse processo dentro do mercado imobiliário? Dentro das imobiliárias, consultoras e tudo. É achar consultoras, né? Que nem eu falei, tem o grupo, né? A própria Elisa Tawil tá fazendo o grupo de mulheres no imobiliário, então é uma forma da gente dar essa visão para as mulheres dentro do imobiliário, de trazer as mulheres, não só trazer porque elas já estão, mas de dar essa frente, de dar essa força, de dar esse lugar. Então acho que pode haver criação de outros grupos, né? Como tem mulheres no imobiliário, e ela tá trazendo não só mulheres cis, mas mulheres trans também para essa frente de discussão, tudo. Então acho que trazer outros grupos, trazer de pessoas pretas, que nem você falou, tem muito pouca, né? Eu acabei de estar nesse seminário nacional aí, que a gente até teve aí nessas conversas toda aí, que eu estive apresentando lá, e muito pouco pessoa preta. Então, trazer as pessoas pretas para essa frente, trazer as pessoas com deficiência, trazer as pessoas migrantes, trazer as pessoas de mais de 50 anos, entende? É um ramo que tem muita gente com muita idade, mas que normalmente já estão sendo colocados de escanteio, sabe? Porque, infelizmente, a gente não sabe lidar com as pessoas com mais idade, que tem mais experiência, que a gente deveria estar aprendendo, né? Diferente do lado oriental, que aprende com as pessoas com mais idade, não só em respeito, mas em aprendizado. Aqui a gente descarta quando fez 50 anos. Eu tô com 51 e sei disso, entende? Então, trazer essas diversidades pra gente, sabe? Então, eu acho que criar esses grupos aí dentro, eu acho que vai fortificar bastante esse tipo de luta. E eu acho que a pessoa perceber que tá perdendo o negócio, entende? Sabe? Eu não vejo a hora de começar a ter, infelizmente, a gente vai ter que ter uma... eu vi que já tinha, eu conheci um grupo de imobiliárias que era só de uma imobiliária que era só de mulheres. Então, vamos se juntar, vamos fazer uma imobiliária só de mulheres. Então, parece que a gente tem que fazer um caminho, entre aspas, de um subgrupo, entende? Para mostrar a força e mostrar que a gente é competente. Então, que a gente faça esse caminho, que a gente faça essa revolução. E eu tenho muita pena, porque quem não tem essa visão de inclusão, notando que diversidade somos todos nós, entende? São empresas que, infelizmente, daqui a 10 anos não vão mais precisar falar de diversidade, porque não vão existir. Falar de diversidade e sustentabilidade não é luxo, é necessidade. Porque falar de diversidade é falar de gentes. E gentes são os 8 bilhões de pessoas no planeta. E falar de sustentabilidade é falar do caminho, da base que a gente vai ter, não só sustentabilidade de meio ambiente, sustentabilidade econômica, financeira, cultural, sustentabilidade no sentido macro. E sustentabilidade é o que nos dá a base para que essa diversidade possa ser propositiva, assertiva e possa ser alavancadora, meu amigo. Então, empresas de imobiliário que não estão nem falando de diversidade e sustentabilidade, que estão achando que isso é mimimi, daqui a 10 anos, João, a gente pode votar, porque essas empresas não vão mais existir. 10 anos sendo muito otimista, João. Nunca foi supérfluo, né, esse assunto, né, Maite? Isso é dinheiro, né, no caixa das empresas, né? No final das contas, é grana entrando, né? É dinheiro. Imagina, eu, por exemplo, né? Eu tô procurando imóvel em Barcelona, por exemplo, né? Que eu quero mudar para Barcelona, que nem eu disse. Por ser uma mulher trans, eu não posso simplesmente escolher pela região que eu queria morar ou pelo prédio que eu gostei. Eu tenho que saber se o lugar onde eu vou não é violento, como é que eles tratam pessoas trans. Então, uma pessoa que trabalha com imóvel, por exemplo, e vai me atender, tem que saber como é que é a realidade de pessoas trans naquele lugar, se pessoas trans têm uma comunidade perto de apoio, etc. Então, você precisa conhecer disso para vender melhor, inclusive, para o profissional, para a pessoa que você, por cliente que você está atendendo, João. É importante ter essa relação, sabe? Imagina, você tem um cliente negro e você bota ele num bairro que é cheio de nazistas, de pessoas nazistas, só porque o imóvel é incrível. Olha a falta de empatia. Então, é importante conhecer de humano para saber o que para aquela pessoa é importante, porque só quando o corretor e a corretora sabem o que é importante para o seu cliente, é que ele vai conseguir atingir. E quando você atende bem, você atende sempre, porque você não atende uma vez. O Maite, seu áudio ficou muito baixo. O seu áudio está bem baixo. Não sei se teve alguma interferência aí. Não. Tá bom. Aí, pô, agora ficou top. Agora ficou bom. Então o corretor e a corretora precisa conhecer da essência
das suas pessoas, entende? Precisa conhecer, porque, por exemplo, vocês escutaram da história de Barcelona, não, que eu falei? Pegou na metade dela, pra frente e cortou. Então, só voltando, né? Eu, por exemplo, estou querendo comprar um apartamento em Barcelona porque eu quero ir morar em Barcelona. Então, quer dizer, a pessoa da minha vida, entende, que queira me atender, por exemplo, entende? Ela tem que, por exemplo, saber se o bairro onde eu vou, por exemplo, ele é um bairro onde pessoas trans não vão ser mortas, onde pessoas trans não vão ser violentadas, entende, João? Então, precisa saber dessa história. Por exemplo, imagina, você tem um cliente negro, você não entende nada de comunidade negra, por exemplo, e você coloca um cliente negro, por exemplo, num bairro, suponhamos, cheio de pessoas que são nazistas. Então você precisa conhecer quais são as dores, quais são as vontades do teu cliente para você atender não só bem, atender bem e melhor. Porque quando você atende bem um grupo, entendendo verdadeiramente o que ele precisa na íntegra, porque não é só um bom apartamento, é entender a logística no entorno, a logística de acesso, do que essa pessoa precisa atender de contatos, etc. Você não atende uma vez, você atende para a vida toda, você atende sempre. É por isso que é tão importante você entender da diversidade, da teu cliente, conhecer a essência e a profundidade para que você possa atender com melhor qualidade, né, João? Então, isso é extremamente necessário e isso é revolucionário. E isso não é o algoritmo que vai dar, né? Aí eu tive na feira, e na feira a gente viu um monte, por exemplo, né, de software sendo criados, e é ótimo, eu sou super a favor da tecnologia, então um monte de software, de algoritmos, ditando regras, etc., é ótimo. Só que tem coisas que o software não diz, que a inteligência artificial já vem bichada, essa inteligência artificial já vem com vieses, já vem com preconceitos, porque inteligência artificial são feitas por nós, humanos. E a gente ainda está longe dessa tal perfeição que a gente deseja. A gente está jogando na máquina, mas a máquina simplesmente reproduziu aquilo que a gente colocou na máquina. Então, para várias coisas, ainda precisa da gente, João, ainda precisa do humano. É por isso que é tão importante esse olhar humanizado do corretor e da corretora, porque é ele que vai dizer, por exemplo, na hora da escolha, qual a melhor escolha, qual a melhor região. Por que aquele lugar é o ideal? Por que aquela casa não vai ser mais uma casa, vai ser um lar? E aí que está a diferença da casa do lar. Quando você transforma, casa é onde você habita, lar é onde você constrói sonhos, onde você edifica realmente para além daquilo que você colocou. É onde você cria raízes para além de onde você se estabelece, sabe, João? E isso só um bom corretor e uma boa corretora traz. Um corretor qualquer, ele pode dar para você uma casa. Agora, um bom corretor te traz um lar. Gostei dessa, hein? Essa eu vou anotar também. Cheio de frases, vou sair aqui hoje, cheio de aprendizados aqui. E é isso, né, Maite? Não é só aceitar, né? Essa coisa de, eu aceito. Aceitar é muito pouco, né? É entender, é valorizar, é atender as expectativas. E é isso que você falou, né? Fazer de verdade com que a compra ali seja vá além ali de uma casa, vire verdadeiramente um lar. Mas eu vou fazer a última aqui, que eu sei que o seu tempo já... Já estão me chamando, João. Última e curta, João, porque já estão ultiminha, para gente acabar aqui. Eu queria que você desse um recado. Nós já demos vários recados aqui, mas para finalizar, eu queria que você desse um recado para os corretores que ainda não entenderam o mundo diverso que a gente vive e as oportunidades que tem nessa diversidade. Aquele recado de despedida. O recado é, venha sem medo. Eu sei que às vezes a gente fica com medo, porque a gente fica... a diversidade, toda hora surge uma coisa, surge uma letrinha nova. Até eu fico perdida, porque toda hora tem uma letrinha nova. Então, te acalma, né? Ninguém sabe tudo, nem o Google sabe tudo. Então, te tranquilize, entende? Mas esteja aberto, entende? Não é sobre saber tudo. É querer estar aberto a tudo que se apresenta na tua vida. Muitas vezes a oportunidade chega, bate na tua porta, por medo da oportunidade, você acaba fechando essa porta. Então não tenha medo da oportunidade. A gente não se conhece. A gente, João, convive 24 horas com a gente, né? Você tá 24 horas com você, você dorme junto com você, você acorda com você, você é a pessoa que mais junto com você. Tem hora que eu nem me aguento, tem hora que eu nem me aguento. Tem hora que a gente não se aguenta mesmo, né? Porque a gente também, que nem eu falei, a gente é chatinho, a gente tem um monte de coisa ruim, é isso. Então tem hora que nem a gente se aguenta. Mas se nem a gente, que convive 24 horas com a gente, se conhece, a gente volta e meia se surpreende com a gente, seja positivamente ou negativamente, a gente se surpreende com a gente. Imagina conhecer o outro. Conhecer o outro é um desafio que requer que a gente tenha no mínimo vontade,
que a gente tenha, no mínimo, empatia. Então, não é sobre saber tudo, mas estar de coração aberto para que tudo possa ser possível, de que tudo possa ser potente, de que tudo possa ser mágico, de que tudo possa ser transformador. Se você não sabe, pergunte. Se você perguntou e alguém te ensinou, agradeça. Se você aprendeu, compartilhe. Transforme a tua vida numa vida com objetivo, numa vida que vale a pena ser lembrada, numa vida que vale a pena de ser espalhada de coisas boas. Não é sobre saber tudo, porque isso você nunca vai saber. É ir se apresentando à vida, te oferecendo algo para você aprender, sente e aprenda. Seja, não queira ser só professor, queira ser aluno, queira ser aluna. O bom da vida é este troca-troca, é a gente saber que não sabe tudo, mas que ao mesmo tempo a gente todo dia pode saber um pouco a mais. Se aprofunde nas pessoas, as pessoas às vezes assustam, mas elas são o que tem de mais lindo na nossa vida, tá bom? E vá viver, vá viver, vá viver, não feche as portas, vá ser horizonte, não seja fronteira, vamos ser horizonte. Mente, não é meu essa frase, né? É uma frase da Coco Chanel, daí eu encerro com ela, que eu li esses dias. A Coco Chanel tem uma frase muito incrível que ela diz que nessa vida, João, a gente pode ser duas coisas, né? Só. A gente pode ser quem a gente é e quem a gente quiser. Só que para ser quem a gente quiser na vida, a gente tem que necessariamente saber quem a gente é. Então, vá saber quem você é e depois que você souber quem você é, vá ser quem você quiser, vá ser feliz. É isso. Ó, você terminou com a frase da Coco Chanel, eu vou terminar com uma frase sua mesmo, né? Seja a única pessoa que você pode ser no mundo inteiro, né? Você mesmo. É isso, Muito bom. Muito bom. Maitê, obrigado de coração, muito obrigado mesmo por essa riqueza de conhecimento, essa riqueza de experiência. Parabéns por ser a luz que você é no nosso país, no nosso mundão aqui tão maluco. Parabéns, obrigado por tudo. Beijão pra você. Obrigada, João, obrigada pela oportunidade. E voltamos logo com mais tempo, com a parte 2 daí com mais tempo, tá, João? Bora! Capítulo 2 tá vindo aí. Parabéns. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.